Não adianta eu reclamar de uma insatisfação se eu não cumprir prazo, se eu não dei exemplos práticos. Isso é para qualquer negociação. A capacidade que a agência tem de gerar uma demanda, mas além de gerar a demanda, transformar aquilo em um negócio. Se botaram numa enrascada aí, né? E eu ouvi falar que tu é uma referência aqui na nossa região, é verdade? Opa! Então assim, nesse momento, o pessoal que vem conhecer a operação, eles vão fazer meio que um tour aqui e daqui a pouquinho a gente começa, né, analisando as operações. Quem não vende, fica refém de cliente antigo que paga pouco. Esse é um ciclo natural. É importante e para mim é a maior realidade. A capacidade que você tem de ir no mercado e buscar um cliente, trazer um contrato novo, define totalmente o nível de agência e o tamanho de agência que você vai ter. E o nosso papel como dono de agência, na verdade eu falo isso é uma coisa para a vida, tá? É entender o que está por trás do que a gente está vendo. A tal das coisas por trás das coisas. Tem uma frase que eu aprendi faz mais ou menos 1 ano e meio, que mudou muito a minha cabeça, assim, que é o seguinte: você não tem que fazer o que as pessoas fazem. Você tem que entender como é que elas pensam. Como que o Nagel pensa para ele ter uma agência de marketing digital em Criciúma, vendendo os mesmos serviços que eu vendo, se os canais eu tenho acesso, eu sei o que ele está fazendo, eu preciso entender. Como é que ele pensa para ter um time de líderes, ter funcionários há 11 anos, 12 anos trabalhando aqui junto? Eu já fiz muitas trocas de vendedores, muitas, e a agência continua vendendo bastante, contratando gente nova, treinando gente simples. Qual que é o tempero que se tem aqui para que venha um cara novo, comece a vender, entre um cara mais experiente, da mesma forma, comece a vender, né? Galera, a realidade quando você vai falar sobre um canal de qualquer canal de aquisição, especialmente de parceiros e embaixadores, você tem que entender como a pessoa pensa. Não é sobre o canal de embaixadores e não é sobre essa pessoa, nem podcast, nem parceria, nem nada. É o seguinte: será que muitas vezes, galera, a gente não desanima naquilo que precisa ser feito dentro da operação, especialmente na parte comercial, porque o nosso jeito de fazer, do jeito que a gente se preparou e tal, talvez ele não é bom o suficiente. E às vezes falta um nível de esforço e personalização para que as coisas aconteçam. Você vai meio que criando um modelo para você se preparar para os próximos. Agora vamos imaginar o seguinte: um liderado, ele vai vibrar na tua frequência. O que nos diferencia da maioria é a reunião que a gente tem e o quanto a gente vai estar próximo a nível de follow-up. Caso contrário, a gente vai ter um pipeline cheio de oportunidade vazia. Quantas agências? Não adianta eu reclamar de uma insatisfação se eu não cumprir prazo, se eu não entreguei conteúdo, se eu não dei exemplos práticos. Isso é para qualquer negociação. A gente precisa se preocupar com as cadências. É importante e para mim é a maior realidade. A capacidade que você tem de ir no mercado e buscar um cliente, trazer um contrato novo, define totalmente o nível de agência e o tamanho de agência que você vai ter. Não existe, ou pelo menos não deve existir, dentro das nossas agências, donos que não sabem vender. Não é, ok? A essência do que a gente faz é gerar negócios. E uma parte importante, depois da geração de demanda, é você saber transformar aquela demanda em venda. Se você me perguntar assim, qual é a maior habilidade, ou melhor, qual que é o principal fator que você acha, Nagel, que faz a Blueberry continuar crescendo e ser uma agência previsível, mesmo às vezes com mais peso, né? Não dá para fazer as mudanças tão fáceis, a operação é maior, mais despesas. Eu garanto para vocês, é a capacidade que a gente tem de ir no mercado e fechar um negócio. A capacidade que a agência tem de gerar uma demanda, mas além de gerar a demanda, transformar aquilo em um negócio. Lembrem, quem não vende fica refém de cliente antigo que paga pouco. Esse é um ciclo natural, ok? Se eu fosse um cliente pequeno, ou melhor, uma agência pequena que não tem muitos clientes, que não tem muitos funcionários, e eu estivesse negociando com uma agência ou em algum nível negociando o mesmo contrato com uma agência grande, eu tenho que falar os pontos fracos de uma agência
grande, ok? Você precisa saber negociar isso. Entendam o seguinte, quando eu vou fazer uma concessão de preço, se eu vou fazer uma concessão de preço, eu preciso aprender a negociar alguma coisa. Por exemplo, um setup nesse momento, ele pode ser negociado. Um prazo de contrato nesse momento, ele pode ser negociado. Um desconto pode ser negociado. O que eu não posso é fazer uma concessão sem, principalmente, fazer uma sondagem, uma avaliação e negociar com o cliente antes. Lembra quando a gente tem ali um irmão mais novo, um primo, cara, vai lá, trabalha, você nem te pagar, aprende lá, vai ser um baita de um, né? Mas esse cara, dependendo do momento de vida, ele pode, você tem 30 anos, tem uma família, ele não consegue mais fazer isso. Porque essas pessoas, elas às vezes geralmente são mais decididas, mas isso tem que fazer um filtro no início, não tem como ter uma bola de cristal. Eu gosto da ideia. Eu conversei com ela mais cedo já expliquei para ela como vai ser e tal, então, só que a pessoa geralmente pode ficar nervosa. Então, mas eu vou seguir 100% o ritual de uma entrevista normal. Todo mundo aqui é dono de agência de marketing, tipo a Blueberry, né? Uhum. Alguns de outros estados, outras cidades, outros aqui de pertinho. Tu fazia também um trabalho de prospecção, tipo de abordagem, e como era, caso você fazia, como é que era esse trabalho de prospecção? Então, a gente recebia o inbound e a gente fazia também a prospecção ativa. E sendo bem claro, assim, nas tuas experiências aqui, a princípio, você, embora em um outro cliente você fez prospecção ativa, me parece que você também recebia algumas oportunidades, alguns leads. Não era 100% da prospecção. Uhum. E eu digo para você, é o dia inteiro ligando, não só ligação, mas ligando, WhatsApp, Instagram, cumprir uma crença. É uma rotina que só quem fez sabe o quanto ela é pesada. Uhum. E se conhecendo, você não acha que talvez seria muito cansativo, assim, pra você? Não, eu não acho que seria cansativo, até porque eu já fiz essa questão da prospecção em si, ela faz parte, né? Uhum. Aqui eu vou fazer, eu separo como uma etapa da venda, mas a questão da prospecção, ela faz parte da venda. Então, antes eu fazia todo o processo, eu fazia a prospecção, eu fazia a apresentação, eu fazia a apresentação de proposta, a nutrição, a apresentação de contrato e fechamento, pós-venda. Mas eu não vejo como processo porque eu vou continuar atuando e fazendo aquilo que eu gosto. Que é fazer a apresentação, para mim, que trabalhei muito tempo na área administrativa e me encontrei na área comercial porque eu gosto da parte de negociação. Entendi. Eu gosto da sensação de convencimento, de negociar com o cliente e tá trazendo para ele sentido. Não, isso aqui realmente vai te ajudar a alcançar o teu objetivo. Mas em linhas gerais, eu creio que a abordagem ela foi boa, ela foi uma abordagem agradável, né? E ela numa dinâmica de trabalho, com certeza, ela em volume, ela produziria um certo resultado. Tá bom? Tá. A gente precisa se preocupar com as cadências. É uma coisa para a vida, tá? É entender o que está por trás do que a gente está vendo. A tal das coisas por trás das coisas. Você não tem que fazer o que as pessoas fazem. Você tem que entender como é que elas pensam. E você vai meio que criando um modelo para você se preparar para os próximos.